Sucesso no campo. Oferecimento Unigel Sementes, um show de vigor. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Solubio, sou agro, sou sustentável. Olá, boa tarde. Hoje é 25 de dezembro, quinta-feira, Natal. E nós estamos chegando com mais um programa de informações para você. É o Sucesso no Campo, que entra no ar diariamente. Hoje, é claro, um programa especial. Você vai rever hoje o Sítio Reino Encantado. É um exemplo de sucesso da agricultura familiar em Goiás. Com mais de 20 anos de produção, a propriedade se consolida como referência na diversificação de culturas. A propriedade nasceu do sonho da família de Dona Elza em viver no campo e da produção agrícola. Com uma área de 30 hectares no município de Perolândia, o espaço é dividido entre o cultivo de milho, soja e mandioca. Essa última responsável por uma produção anual de cerca de 5 toneladas. Nós entregamos ali em Perolândia, no açougue, nos espetinhos, nós entregamos no colégio estadual, no CEMEI, né? Várias entregas, para poder entregar daqui 30 dias, acho que é 500 quilos por semana. Nós lava ela, coloca dentro das caixas e entrega lá no CRAS. Que a Emater ela tem um foco primordial na assistência técnica, na extensão rural e também resultados de pesquisas agropecuárias para os agricultores familiares. Os agricultores familiares são aqueles agricultores que possuem uma área de produção de até no máximo 120 hectares. Esses produtores, de uma forma geral, eles demandam dessa assistência técnica, demandam de resultados de pesquisa e também da extensão rural, que vai trazer políticas governamentais, que vai realizar o fomento da atividade, que vai realizar a melhoria no aspecto produtivo e fornecer também canais de comercialização para esses produtos provenientes desses agricultores familiares. O cultivo de mandioca continua sendo uma das principais atividades da agricultura familiar em diversas regiões do país. Valorizada pela rusticidade e pela capacidade de adaptação a diferentes tipos de solo e clima, a raiz garante segurança alimentar e renda para milhares de famílias rurais. A mandioca colhida é comercializada para o PAA e no comércio local, gerando renda e movimentando a economia da comunidade. Com boa produtividade alcançada, outra área da propriedade já foi gradeada e está pronta para receber o novo plantio. Aí eu acho importante, porque daí nós tiramos uma renda melhor, né? Aí a gente entrega na Conab, entrega particular lá para a cidade mineira, nos açougues ali, vários pontos, né? Nos espetinhos. Já é uma renda melhor para nós, né? Porque só aposentadoria é meia pouca, né? Então, a gente acha melhor, né? Faz tempo que nós estamos mexendo e já preparamos a terra para plantar de novo, né? Já na execução do ano de 2025, aonde disponibiliza para os agricultores familiares mais um canal de comercialização para o excedente do produto retirado da propriedade rural. Lembrando que os produtores do PAA, eles têm uma cadeia de comercialização dentro do próprio município, aonde eles irão produzir, irão entregar esses produtos dentro das instituições devidamente cadastradas no município, e esses produtos irão ser doados para a comunidade carente. Então é uma fomentação da atividade que vai gerar recurso para o produtor e que vai ser utilizado dentro da própria comunidade a qual ele está inserido. A variedade escolhida para o próximo ciclo é a mandioca pão, conhecida por seu alto rendimento e raízes grandes e pesadas. O trabalho conta com o apoio técnico da Emater e do Senar Goiás, que oferecem assistência e orientações essenciais para o fortalecimento da produção rural. A Emater ela vem já assistindo esses produtores constantemente já há 3 anos que eu estou atendendo aqui. E a gente tem dado a eles todo o suporte que eles precisam
nos cursos, né, nas capacitações, na parte técnica de orientação do manejo da cultura, né, de adubação, e praticamente todas as famílias têm a mandioca no seu quintal, né? E a mandioca hoje, 42% vem da agricultura familiar, vem das pequenas propriedades. Então, nós aqui no município, né, nós temos a nutricionista, que sou eu, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente acompanha de perto essas famílias, que a gente sabe essas famílias que têm vulnerabilidade, a gente sabe famílias que têm carências alimentares, né, e são alimentos muito importantes no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então, a gente que acompanha, que faz cardápios, que, né, tenta ensinar e priorizar mais a alimentação no dia a dia das famílias, então a gente está acompanhando de perto, é muito bom. Com dedicação e amor pelo campo, a família de Dona Elza segue transformando o sonho em realidade, mostrando que o conhecimento e o apoio técnico são fundamentais para a agricultura familiar sustentável. O IF Goiano de Rio Verde ele segue contribuindo para o setor produtivo e investe em pesquisas que unem eficiência com foco em sistemas modernos de cultivo e no desenvolvimento de soluções aplicadas ao agronegócio. Participante da Rota do Agro, com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de metodologias e sistemas de iluminação em LEDs aplicados à produção de hortifrutis ricos em bioativos, cultivo protegido e modelos de agricultura vertical. O trabalho integra diferentes tecnologias para aumentar a eficiência produtiva, qualidade nutricional e sustentabilidade. Então, a Rota do Agro é um projeto em parceria do SEBRAE com a Prefeitura, que promove uma imersão completa na cadeia produtiva do agronegócio. Onde que o IF entra nessa cadeia produtiva? Bem no início, porque a gente tem projetos que promovem tecnologias avançadas na produção de alimentos e de outras culturas. Assim, a gente possibilita aos visitantes virem aqui e conhecer esses projetos, além de vários alunos e vários estudantes também desenvolverem seus projetos de tecnologia na produção de agronegócio aqui. A instituição, ela vem contribuindo há longos anos na formação de recursos humanos e dando subsídio para novas pesquisas, gerando informações, atendendo a sociedade tanto na formação quanto a obter novas respostas, lacunas que a gente está procurando investigar com o melhor foco possível na produção de produtos de qualidade, hortifrutis. O laboratório, ele tem várias vertentes de pesquisa e os resultados contribuem para a inovação tecnológica e, além disso, contribui para mais informações. No Instituto Federal Goiano de Rio Verde, o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais tem chamado a atenção pela combinação de tecnologia e produção sustentável. O espaço funciona como um ambiente de pesquisa onde estudantes e especialistas testam sistemas de cultivo indoor com controle de luz, nutrientes e temperatura. A iniciativa busca ampliar a eficiência produtiva em áreas reduzidas e oferecer soluções para o futuro da agricultura goiana, aproximando inovação tecnológica, ensino, pesquisa e práticas de campo. Numa das salas de crescimento, o campo experimental abriga o cultivo de morangos em sistema de agricultura vertical. O estudo avalia o comportamento da polinização natural realizada por abelhas sob iluminação artificial de LED, buscando compreender como diferentes espectros luminosos influenciam o processo reprodutivo e o desempenho das plantas. O nosso foco principal nessa sala hoje é compreender como que as abelhas vão conseguir sair das suas colmeias e vir fazer a polinização. Sabemos que no meio natural, na natureza, vamos dizer assim, as abelhas usam os comprimentos de luz natural, certo? Saem da colmeia, chega na flor e consegue retornar à colmeia. A gente aqui tem alguns morangos, lembrando que as abelhas elas visitam aqui de tempo em tempo, a gente não deixa elas só aqui para elas não estressarem, mas aqui a gente tem um classe de 2 morangos. Então, se você olhar uma flor, aqui tem várias florzinhas, né? É uma inflorescência com várias florzinhas, certo? E conforme a polinização dessas florzinhas, nós temos o desenvolvimento do morango. Quando um morango é bem polinizado, o que acontece? Ele tem um formato bonito, uma atração bonita. As pessoas hoje em dia compram pelos olhos, não pelo sabor. Mas
quando não há uma determinada polinização boa, o que acontece? O morango ele fica meio que defeituoso. Por meio de parceria com a UFO, o IF Goiano também conduz experimentos com tomates anões adaptados para ambientes indoor. O sistema utiliza aerofonia semi-orgânica e combina luzes de LED com diferentes cores e intensidades para estimular um desenvolvimento mais eficiente. O modelo prevê ciclos produtivos que podem chegar a 6 meses, exigindo manejo criterioso e ambiente controlado. A gente tem objetivo de pesquisa para a introdução da agricultura vertical, é relativamente novo aqui para o Brasil, algumas unidades que tem espalhadas no Brasil, e a gente tem um foco de pesquisar isso, que é uma solução sustentável, que em vez de a gente produzir em metros quadrados, que seria em campo, a gente consegue produzir em metros cúbicos. Nesse sistema aqui mesmo, eu poderia pôr vários andares, uma vez que o tomate é um mini tomate e ele não vai crescer muito. Do mesmo jeito que nós temos outras salas, que nós temos alhos, nós temos morangos, e a gente produz em sistemas de unidades por andar. Que é a base de todo o sistema que a gente pensa como agronegócio, né? Começando pela formação de recurso humano. Aqui, quando a gente participa dos experimentos, da análise dos dados, a gente está se capacitando para depois estar entregando esse recurso para o mercado. E, além disso, a gente fala de tecnologias, de processos, de protocolos que são aprimorados aqui e vão ser levados como estudantes como eu, como os outros profissionais, como uma solução aplicada ao mercado. As iniciativas demonstram, através do IF Goiano, a promoção dos avanços tecnológicos para a horticultura, área ainda carente de informações na região. Numa pequena lavoura, a produção de pimenta se destaca como uma atividade rentável. O manejo é correto, os agricultores têm alcançado uma boa produtividade com esse zelo. O agricultor Rogério Moraes cultiva pimenta em 2 talhões, junto com o pai e outros familiares. Na hora da colheita, um banquinho improvisado facilita a tarefa. São plantas bem baixas e a gente sofre, então a gente arrumou um banquinho aqui para ficar mais fácil. A gente acaba arrumando o banquinho aí para conseguir, porque a gente fica aqui 2, 3 horas colhendo sem levantar praticamente, e se não tiver o banquinho não consegue não. Na propriedade são cultivadas cerca de 10 variedades, entre pimentas com ardume, que tem alta concentração da capsaicina, substância responsável pela picância, e as sem ardume, que não provocam a sensação de queimação. As plantas se destacam entre outras culturas mantidas pela família. A pimenta de cheiro, esse lote que a gente está aqui, ela produz muito. Ela costuma se tirar aí um lote igual esse aqui de 400, 500 pés, ele pode chegar a uma produção aí de 400, 500 quilos, uma média de 1 quilo por pé. Então produz bem. Agora as pimentas de ardume são pimentas pequenas, leves, então se produz bem menos. Aqui nesse lote só tem pimenta sem ardume, a gente não mistura. Aqui tem 2 variedades, que é a pimenta de cheiro e a pimenta biquinho. E aí, em outros lotes, eu tenho a pimenta com ardume, a linhagem de bode, eu tenho a bode roxa, bode alaranjada e bode vermelha. Eu tenho pimenta cumari, que é conhecida como amarelinha aqui na nossa região. Eu tenho malagueta, eu tenho pimenta malaguetinha, aquela original antiga, a pimenta passarinho. A pimenteira começa a produzir entre 5 e 6 meses após o plantio, com colheitas semanais, o que representa uma fonte de renda importante para os agricultores. O cultivo de pimenta se destaca pelo bom retorno econômico. A boa aceitação no mercado contribui para diversificar a atividade na propriedade. Apesar da boa produtividade, a cultura exige manejo cuidadoso para evitar o tombamento da planta, doença que afeta mudas e plantas jovens, caracterizada por uma podridão na base do caule, provocando a queda. O problema é causado principalmente por fungos do solo, favorecidos por excesso de umidade. E é muito prejudicial, infelizmente, ela dá prejuízo sim para a lavoura. E a gente faz o controle, mas infelizmente nesse caso aqui a gente não conseguiu. A gente trabalha com preventivos, né? Mas quando a gente observou ela, que ela estava aqui, já era tarde.
A gente conseguiu controlar ela, mas o prejuízo ficou muito grande. O que essa doença causa? Ela ataca o caule, e aí quando começa a ventar, esse caule está comprometido, que ela vem a tombar e quebra com facilidade. Então essa planta aqui, ela dificilmente ela ia gerar frutos. A produção é comercializada nas feiras e no comércio local, com venda direta da família ao consumidor. A pimenta ajuda muito, né? Ela rende bastante. O goiano gosta de pimenta, então o consumo é grande. Além da venda in natura, a pimenta é utilizada na produção de conservas e molhos, como a biquinho, bode vermelha e laranja, a cumari amarela e a vermelha, e um molho preparado com a malagueta. É uma renda secundária, né? Eu vou estar aproveitando aquela pimenta que às vezes o mercado não conseguiu consumir, e a gente faz a conserva, que tem uma longa durabilidade, e fazemos também um molho, principalmente da pimenta malagueta, que é uma pimenta bem ardida, e o pessoal tem uma aceitação muito boa aí na praça. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Hoje é dia de uma mensagem muito especial. Especial para você que está do outro lado nos assistindo agora. Mês de dezembro, um mês emblemático para todos nós. Retrata o nascimento daquele que foi modelo, guia, exemplo para todos nós, que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os servidores da prefeitura, com os meus familiares, desejo a você e a sua família um Natal cheio de alegria e de realizações. Feliz Natal! O que é? Essa batata é gostosa, né? É muito gostosa, eu vou aproveitar e vou comer mais. Nossa, também. Isso aqui é agro. A batata é boa, mas com um sanduíche é uma maravilha. Eu também gosto. Olha, isso aqui é pão, o pão é de trigo. Olha, isso aqui é bacon e também é agro. Queijo é agro. Que delícia! Pensando bem, eu vou montar esse sanduíche. Pensando bem, eu vou comer esse sanduíche. E eu também. Nossa, sanduíche vai ter. O sanduíche lá, brasa, é agro. O agro é do Brasil. O agro é meu. E o agro é nosso. Fiquem ligados nas dicas do Riquelme com amigos. Mais um ano que chega ao fim. É o campo que segue firme, forte e cheio de esperança. Cada semente plantada, cada colheita feita, é fruto da fé, do trabalho e da dedicação de quem acredita no agro brasileiro. O Sucesso no Campo agradece a cada produtor, a cada parceiro e a cada empresa que caminhou conosco neste ano de 2025. Juntos mostramos conquistas, contamos histórias e fortalecemos ainda mais o nosso campo. Que o novo ano traga novas sementes de prosperidade, união e amor pela terra. Que 2026 venha repleto de boas colheitas e novas oportunidades. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sucesso no campo, sempre ao lado de quem produz. Hoje é dia de uma mensagem muito especial. Especial para você que está do outro lado nos assistindo agora. Mês de dezembro, um mês emblemático para todos nós. Retrata o nascimento daquele que foi modelo, guia, exemplo para todos nós, que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os servidores da prefeitura, com os meus familiares, desejo a você e a sua família um Natal cheio de alegria e de realizações. Feliz Natal!
A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece. Porque, para nós, não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem para a Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. Explosão de sabor é no La Brasa Burger Jataí. Burger artesanal de 200 gramas feito na brasa, com queijos derretendo sem piedade. Ingredientes nobres, sabor pesado, experiência real para quem não aceita burger fraco. Combos, petiscos, chopp trincando. La Brasa Burger Jataí, o próximo nível do burger. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as delimitações que o ano está propondo para a gente. Essa delimitação é sobre questões de pagamentos das questões ambientais, principalmente envolvendo água. Porque agora, sabe aquela informação de que cobraria a água consumida lá na propriedade rural? Pois sim, chegou o momento. Já vai começar. E para o ano que vem, tem algumas questões já de ter que pagar, ou você vai receber infração, e, enfim, é muita coisa. Então, eu estou com 2 moças aqui para nós falarmos, Karina Testa e a Michele Mantelli. E eu vou começar com a Karina. Karina, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Karina, a gente está vendo aí que a partir de janeiro, o produtor pode estar aí cometendo algumas infrações, mas você estava me falando que não é de agora, não. Já são ações permanentes, agora que está tendo mais notícias sobre ela. O que é? Exatamente, Fabélia. Essa última semana a gente viu aí percorrendo os grupos de WhatsApp várias mensagens relacionadas a questões ambientais. Inclusive teve uma que eu acho que eu recebi de 4, 5 pessoas falando sobre assim, coisas que rotineiramente o produtor rural eles faz no dia a dia a partir de 2026 vão ser consideradas infrações e eles vão ser autuados. Além disso, uma mensagem também sobre a questão da outorga, da questão de recursos hídricos. Então, a gente está vendo um movimento muito grande em relação a essas questões. E preocupação. E preocupação, claro, né? Porque vai mexer no bolso, não só no bolso, mas na regularidade ambiental do próprio imóvel. E aí, em relação a essas mensagens, né, que estão circulando e que geram essa preocupação, a gente veio aqui trazer alguns esclarecimentos, né? Então, eu pego como exemplo essa mensagem falando sobre coisas rotineiras que os produtores fazem nas propriedades e que eles precisam se preocupar. E aí, essa mensagem, ela vem trazendo várias coisas, né? Que, na verdade, a maioria daquelas, se não todas, elas já estão previstas como infração. Então, por exemplo, a queima de lixo na propriedade, de restos de cultura na propriedade, isso, se ocorrer e houver uma fiscalização,
Desde hoje já é uma infração ambiental. Então não é a partir de 2026 que vai passar a ser uma infração ambiental. O descarte de embalagens de defensivo agrícola, se ele não seguir o procedimento da tríplice lavagem, da devolução no local correto, se for feito um descarte sem o que está previsto na norma, também já é uma infração ambiental. A intervenção em área de preservação permanente, né? O Código Florestal, ele traz uma série de situações que permitem a intervenção, né, para utilidade pública, enfim. Só para a gente deixar claro, essa intervenção seria ali uma travessia com uma rede de energia elétrica, uma ponte que seja necessária. Exato. É isso que é uma utilidade pública, é uma intervenção desta natureza. Exato. Não sou eu querer abrir ali e plantar um pé de manga lá dentro. Exato, isso é permitido, mas ainda assim esse tipo de intervenção também é necessário uma autorização do órgão ambiental. E aí tem um ponto, né, que chama muita atenção, às vezes, principalmente dos pecuaristas, sobre a possibilidade ou não do gado ele adentrar a APP para ter acesso ao curso d'água para beber água, né? O gado pode. O Código Florestal, ele traz essa possibilidade como uma possibilidade de baixo impacto. Mas o que é baixo impacto? Será que aquela passagem daquele gado, ela vai exigir uma supressão de vegetação nativa? Se exigir uma supressão, eu vou precisar, obviamente, de uma licença. Não, é uma passagem que eu vou limitar ela para ele passar sempre no mesmo local, para ele ter o acesso, aí sim, de fato, vai ser um impacto mínimo ali. Mas ainda assim, novamente, eu preciso analisar a legislação do estado onde eu estou, do município onde eu estou, para verificar se eu preciso de uma autorização, se eu preciso fazer um comunicado. E a quantidade de gado que eu tenho, né? Exatamente. Por quê? Porque, de fato, intervenção em área de preservação permanente demanda aí uma autorização, uma licença do órgão ambiental. Então, isso também já está previsto como uma infração. O que por trás disso a gente precisa entender, por trás dessas mensagens que acabam circulando e geram essa preocupação? Cada vez mais, a fiscalização ela tem ficado acirrada, né? Cada vez mais a gente tem à disposição dos órgãos ambientais ferramentas que permitam com que eles façam essas fiscalizações de forma mais célere, mais ágil. Então, eu tenho o uso de imagem de satélite, por exemplo, que permite que o órgão ambiental identifique supressão de dentro do próprio órgão, numa tela de computador, através de constatação de imagens de antes e depois, e tudo isso pode repercutir, então, em infrações ambientais cada vez maiores, né, com maior agilidade. Os alertas, né, as plataformas, inúmeras plataformas que a gente tem aí, o PRODES, o MapBiomas, que eles geram alertas de desmatamento automaticamente, então são plataformas que elas se utilizam de imagens de satélite, o satélite ele passa, ele identifica alguma alteração na cobertura do solo, ele gera o alerta. Esse alerta, ele pode ir para o órgão ambiental e o órgão ambiental validar aquilo e, se de fato ocorreu uma infração, um desmatamento, gerar o auto de infração. Então, o que a gente orienta, o que a gente explica para o produtor rural é que as infrações, elas sempre existiram, né? As sanções em decorrências de infrações, há muito tempo elas existem. Mas a fiscalização que ela está cada vez mais ágil, cada vez mais rápida e cada vez mais assertiva. Só que isso também não impede que ocorram erros, ocorram equívocos. E aí sim o produtor rural precisa ficar atento a isso. Karina, antes eu ficava lá na propriedade esperando o fiscal pessoalmente. Hoje o satélite faz isso e já manda para a plataforma e desta maneira já tem uma emissão de autuação com mais agilidade. E o produtor pode receber, aliás, o produtor vai receber isso dentro de um sistema também de um e-mail, e ali é onde ele tem que ficar atento, né? Exatamente, né? Hoje a gente tem uma previsão na legislação de que o auto de infração ele deve ser direcionado ao endereço, né, do autuado. Então, esse endereço, onde que vai buscar esse endereço? Geralmente é o endereço que consta nesses sistemas de informação fornecidos pelo próprio produtor rural. Então, qual o endereço está no cadastro do CAR, por exemplo? Qual o endereço que está junto a um pedido de licença que foi elaborado? Então, esses endereços são utilizados para encaminhar o auto de infração. Então, lá da tela do computador, o fiscal ambiental ele vai receber um alerta dessas plataformas
ele vai analisar por imagem de satélite, pode ser que seja realmente aquilo, pode ser que não, vai gerar o auto de infração, esse auto de infração vai chegar para o proprietário do imóvel rural, para o produtor rural, e aí ele tem um prazo para se defender. Né? E aí ele precisa ficar atento a isso. Esse prazo de defesa ele está ali antes do vencimento para ele dar a entrada na defesa, tem que ser antes do vencimento daquela infração? O que acontece? A gente tem um procedimento que é gerado o auto de infração e ali vem uma multa, e aí existe a possibilidade do produtor ele pagar aquela multa com desconto, ou então ele apresentar uma defesa, ele recorrer daquela multa. Esse recurso, quando ele é feito, essa defesa administrativa que a gente chama quando ela é feita, a partir dali vai iniciar um processo administrativo relacionado àquele auto de infração. Então tem a apresentação de defesa, vai ter um julgamento. Se esse julgamento ele for confirmando o auto de infração, aí esse auto de infração, ele novamente, o valor fica disponível para ser pago, mas agora já com uma atualização, desde a data em que ele foi emitido, o auto de infração, com a possibilidade dele pagar, ou ainda um recurso que a gente chama um recurso de segunda instância, como se fosse um recurso de segunda instância. Então, um segundo recurso que ainda é possível de ser apresentado. Então, a defesa administrativa, que a gente chama de defesa prévia, e o recurso administrativo. E aí, no meio disso tudo, ainda tem inúmeras possibilidades, né? Tem a autocomposição, onde é possível fazer a conversão da multa, com descontos de até 60% e tudo mais. Mas o que a gente precisa ficar atento? O pagamento do auto de infração, ele não resolve o problema do produtor. Então, muitas vezes ele acha, não, eu não quero um desgaste, eu não quero apresentar uma defesa, porque mesmo que eu ache que está equivocado, eu não vou apresentar essa defesa. Vou pagar a multa para receber o desconto. Mas não é só isso, né? As repercussões são outras. Então, eu tenho uma repercussão na esfera administrativa, que é essa do auto de infração, mas eu também tenho que fazer a reparação do dano. E aí, isso vai repercutir, então, em outra esfera que a gente chama de esfera civil, que geralmente é com a intervenção do Ministério Público, né, para fazer essa reparação do dano. O que disso tudo a gente precisa pensar para 2026? O que o produtor rural ele precisa se atentar para 2026? Primeiro, a gente tem aqui no estado de Goiás o sistema do CAR que está migrando para o SIGCAR, que é um sistema estadual, então está saindo do sistema federal e migrando para o sistema estadual. A tendência e a expectativa é que a análise do CAR ela ocorra de forma mais célere, e ocorrendo essa análise do CAR, obviamente, o que tiver de irregular na propriedade vai ser identificado no momento da análise do CAR. Então, se antecipar em relação a isso. Verificar o que tem dentro do seu imóvel de forma irregular. Às vezes você nem sabe que está irregular, né? Às vezes uma declaração que você fez, né? Porque como o CAR ele é autodeclaratório, às vezes alguma informação que foi declarada no CAR está equivocada. O local onde foi colocada a reserva legal está errado, é em área aberta, ou a APP está deslocada. Então, buscar essa informação... Às vezes são ajustes minúsculos. Exatamente, para evitar que dê algum problema no momento da análise do CAR. Sem contar o fato de que hoje, para emissão de qualquer tipo de licença, o órgão ambiental ele analisa o imóvel como um todo. Então, ele vai verificar se o imóvel como um todo está regular para emitir uma licença que você precise, eventualmente, para desenvolver alguma coisa ali dentro. Então, é fazer essa análise geral do imóvel, ver o que tem de irregular, o que não tem, o que precisa ser feito, e tudo que você quiser fazer daqui em diante, você sempre buscar uma assessoria para ti, uma consultoria para te auxiliar nesse momento, não fazer sem essa consultoria, sem saber o que precisa. Por quê? O produtor às vezes tem muito na cabeça o que era no passado. Mas meu pai, meu avô não fazia dessa forma. Mas os tempos foram mudando, as exigências foram mudando. Então você se adequar a isso também é um passo importante para evitar essas autuações. Michele, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Michele está sumida. Michele, agora tem outras coisas e que são mais rápidas do que essas que a Karina colocou, né? Sim, a gente está vendo aí agora, como você já comentou, o início da cobrança de uso da água. Né? Foi tão falada e chegou o momento da água ser cobrada. E como é que está acontecendo isso? Então, isso já era previsto, né, na Política Estadual dos Recursos Hídricos, então agora de fato essa cobrança vai existir.
conforme as atividades outorgadas, né? Não é todo mundo, ninguém precisa entrar em desesperos, mas... E eu também não vou pagar preço da cidade com taxa de afastamento, tratamento de esgoto. Isso, não é um boleto da concessionária, é uma cobrança mais visando, né, ao uso consciente, né? Porque a água é um bem valioso que precisa ter aí a racionalização do seu uso. Então, considerando aqueles grandes usuários, né, já foi pensada nessa cobrança para tentar reduzir esses danos. E o valor arrecadado sobre essa cobrança do uso da água, ele é totalmente destinado à conservação de nascentes, recuperação, né, de nascentes e conservação de APPs, né, então é todo nesse projeto, não é diferente do que as concessionárias aplicam aí na cobrança local aí do uso da água dentro da cidade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você estava me falando aqui que esta que vai chegar, ou já está chegando, é uma cobrança retroativa. É como, aí para a gente fazer aqui para assimilar, é como aquela que eu recebo em casa. Eu recebo a do mês que eu já usei. Só que lá na zona rural, eu recebo a do ano que eu usei. Essas cobranças que estão vindo agora nesse mês de final de novembro, início de dezembro, elas são correspondentes aos anos de 2024 e 2025. E aí, a partir de 2026, começarão as cobranças, né, no primeiro semestre, referente aos anos aí que virão. Aí ela será semestral. Aí será semestral. Daqueles últimos 6 meses. São anuais, né? A cobrança é pelo uso anual da água, porque você tem um volume outorgado na sua outorga de uso da água, tem aquele lá, o volume anual, e em cima daquele volume anual declarado, você vai... Declarado não, né? Que isso é todo feito uma autorização. Vai ser feito um valor multiplicado por um coeficiente já pré-estabelecido que está dentro do decreto. Então, ele vai variar de acordo com a finalidade, com o tipo de captação, que pode ser aí superficial, quando é barramento, ou direto do curso hídrico, ou quando é subterrâneo, que é o caso de poço artesiano, né? Então, vai variar com esses fatores aí, né? Captação, finalidade e esse coeficiente. É uma multiplicação pelo seu uso anual, pelo coeficiente que está lá pré-estimado no decreto. Agora vamos imaginar que eu tenha água para o consumo ali da sede, com funcionários e tudo, que tem lavanderia, tem alojamento, cozinha, enfim. Mas aí eu tenho também a irrigação por pivô. E eu tenho ali um confinamento. Então, Fabélia... Cada uma tem um coeficiente diferente? Primeiro que esse uso da água lá para a sede, ele não é cobrado, porque ela entra nos usos insignificantes. São volumes insignificantes, então isso não entra na cobrança. A gente vai ter valores aí maiores, né, a serem cobrados. A irrigação em si, ela não vai entrar nessa cobrança retroativa, a gente não vai pagar pelo uso de 2024 e 2025. Ela vai ser cobrada somente a partir do ano que vem, de 2026. E dentro desses dois, como você disse, né, que seriam dignos de cobrança dentro da lei, seriam valores diferentes, porque são coeficientes diferentes, com captações variadas e uso, finalidades diferentes. Tem também aquela situação do uso da água para pulverização. Inclusive temos produtores que fazem captação da água da chuva e que eles têm uma contabilização ali de milhares de metros cúbicos que são economizados porque eles vão pegando ali dos seus depósitos de captação de água da chuva. Essa que vai usar lá também está sob o critério de cobrança? Não, essa captada na água da chuva? Não a captada. Tá. O uso considerado lá para fazer a pulverização. Esse uso da pulverização também seria cobrado, a sua pergunta? Isso. Não, esse uso da pulverização não. Que é aquele lá que vai com os herbicidas, os inseticidas, esse aí não vai entrar. Somente aqueles que a gente faz as captações de outorga de volumes superiores, eles entram na cobrança, né? Agora, de pulverização, vai depender do seu volume também. Então, se for uma pulverização de grandes volumes, aí entraria, mas para pequenos, não.
Certo. E para a gente estar aqui, porque o nosso tempo já está adiantado, qual é a orientação para o produtor nesse momento? Eu não sei se vai chegar para mim essa cobrança, esse boleto, por onde que chega, que dia que vai vencer. A SEMAD disponibilizou no site informações de que esses boletos estariam chegando por e-mail e de que, caso não chegasse, poderiam estar sendo, os produtores, os proprietários de uso, poderiam estar entrando em contato ou entrando no site da AGEVAP para a emissão desses boletos, que teriam validade de 60 dias para o pagamento e poderiam estar sendo contestados dentro desse prazo, né, conforme a pessoa concordasse ou não com o valor. Então, a gente vê aí essa importância de quem está de olho aí, né, que está atento a essas informações, está verificando ou está entrando em contato com seus consultores ambientais, né, para estar verificando esses documentos e saber se o dele está nas datas, se está tudo certo, se vai receber agora ou não atividade, conforme a atividade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Hoje é dia de uma mensagem muito especial. Especial para você que está do outro lado nos assistindo agora. Mês de dezembro, um mês emblemático para todos nós. Retrata o nascimento daquele que foi modelo, guia, exemplo para todos nós, que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os servidores da Prefeitura, com os meus familiares, desejo a você e a sua família um Natal cheio de alegria e de realizações. Feliz Natal! Mídia e CIA, quase 30 anos no mercado. Somos especialistas em comunicação visual. Com nossos equipamentos para impressão UV de alta qualidade, focamos em atender o agronegócio na linha de placas em poliondas para campo ou lavoura, utilizadas na demonstração de sementes, cultivares, híbridos, fertilizantes, agricultura de precisão e outros. Sua marca merece destaque e nós fazemos acontecer. Entre em contato e transforme sua identidade visual com a Mídia e CIA. Mais um ano que chega ao fim. É o campo que segue firme, forte e cheio de esperança. Cada semente plantada, cada colheita feita, é fruto da fé, do trabalho e da dedicação de quem acredita no agro brasileiro. O Sucesso no Campo agradece a cada produtor, a cada parceiro e a cada empresa que caminhou conosco neste ano de 2025. Juntos mostramos conquistas, contamos histórias e fortalecemos ainda mais o nosso campo. Que o novo ano traga novas sementes de prosperidade, união e amor pela terra. Que 2026 venha repleto de boas colheitas e novas oportunidades. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sucesso no campo, sempre ao lado de quem produz. Hoje é dia de uma mensagem muito especial. Especial para você que está do outro lado nos assistindo agora. Mês de dezembro, um mês emblemático para todos nós. Retrata o nascimento daquele que foi modelo, guia, exemplo para todos nós, que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os servidores da Prefeitura, com os meus familiares, desejo a você e a sua família um Natal cheio de alegria e de realizações. Feliz Natal! A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade, com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. Tato Assessoria. Oferecemos serviços de consultoria para otimizar os resultados do seu negócio. Planejamento estratégico, ações previdenciárias, civil, tributária, contábil, holding e muito mais. Agende uma visita de nossos especialistas. Analisamos e orientamos caso a caso de forma única. Com vasta credibilidade no mercado, a Tato Assessoria é referência no que faz. Valorize seu patrimônio. Tato Assessoria.
Hoje é dia de uma mensagem muito especial. Especial para você que está do outro lado nos assistindo agora. Mês de dezembro, um mês emblemático para todos nós. Retrata o nascimento daquele que foi modelo, guia, exemplo para todos nós, que é Jesus Cristo. Juntamente com todos os servidores da prefeitura, com os meus familiares, desejo a você e a sua família um Natal cheio de alegria e de realizações. Feliz Natal! As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Eu tenho a honra hoje de estar ao lado de Deltan Dallagnol, aquele amigo próximo de toda a sociedade brasileira que é do lado decente. Então nós vamos tocar aqui em vários pontos. Eu quero começar falando de Operação Lava Jato. Doutor, enquanto na operação, como que foi pegando e descobrindo que a fita ali era mais longa? Olha, a gente puxava uma pena e vinha uma galinha. A corrupção não acabava mais. A Lava Jato ela fez um diagnóstico. É que nem você ir lá no médico, você sentar e você não vai aceitar um remédio se você não sabe que você tem um problema. O que a Lava Jato fez foi revelar o problema que existe no Brasil e que ainda existe, porque o remédio não foi dado, que é o problema da grande corrupção. A verdade é, muitos políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos, estaduais, municipais, federais, pessoas que estão incumbidas de arrecadar propinas. Não só para eles, não só para o bolso deles, mas para o bolso dos partidos e dos políticos que os indicaram. Aí chegando lá, o cara vende licença, o cara extorque empresário, o cara falsifica e frauda licitações e faz todo tipo de esquema para arrecadar. Eles transformam a política num balcão de negócios. E hoje esse esquema ainda ele se ampliou com as emendas parlamentares, é a famosa volta. Eles levam dinheiro, cada deputado senador pode levar mais de 120 milhões de reais ao longo do seu mandato, e eles pedem 10, 20, 30% de dinheiro de volta, em espécie. Isso é uma vergonha. Isso tira a nossa saúde, isso tira a segurança, isso tira a educação, isso tira as políticas públicas tão necessárias para o agro, investimento em infraestrutura, isso tira recursos como o seguro para o agro. O governo acabou de cortar 300 milhões de 1 bilhão previsto para subsidiar o seguro do agro e acabou de cortar. Por quê? Porque o dinheiro é desviado pelo ralo da corrupção. E quando isso tudo foi colocado ali, a gente sabe que o seu nome ainda foi lá criticado porque você fez aquele PowerPoint e ficou extremamente claro para qualquer leigo entender. E aí não, o Deltan não podia ter feito aquilo. A questão é se é verdade ou se é mentira. Porque se é verdade, o que se fez foi uma cortina de fumaça para esconder a verdade. E eu queria fazer um desafio, olha, liga para a OAS, liga para a Odebrecht, que são essas grandes construtoras que constroem refinarias, hidrelétricas, grandes construções pesadas, pede para ela fazer uma reforminha no seu sítio, na sua terra, no seu apartamento, para instalar uma cozinha kitchens lá, e veja o que eles vão falar do outro lado da ligação, se eles vão fazer isso para você ou não. E aí, a depender da resposta, você vai chegar à conclusão do que aconteceu realmente em relação àquele PowerPoint, do que era fato e do que é cortina de fumaça. Tá vendo? Já mais um pouco de esclarecimento de bastidores. E a guerra invisível contra o agro. Que guerra é essa? Onde ela começa? Hoje a gente vê uma guerra invisível contra o agro. A gente vê ideias da esquerda que corroem as raízes do agronegócio. Se a gente quer prosperidade do agro, a gente tem que cuidar das raízes da prosperidade. Quais são elas? São regras do jogo firmes para que a pessoa possa prosperar, para que a pessoa tenha o incentivo necessário para poupar, para investir e para inovar. E essas regras do jogo que precisam existir são básicas. É a defesa da propriedade privada. Quando se admite invasão e desapropriação injusta, o empresário, o agricultor, o pecuarista, ele vai pensar 10 vezes antes de investir na sua propriedade, porque ele pode perder aquilo a qualquer momento.
Nós precisamos de liberdade econômica para contratar, respeito aos contratos. Nós precisamos de igualdade de oportunidade. Não podemos ter monopólios e cartéis baixando, forçando a derrubada do preço da arroba do boi. Nós precisamos ainda do respeito ao Estado de Direito, império da lei. Quando você não tem Estado de Direito, império da lei, você não confia que você pode alcançar e produzir riqueza num país. Quando Alexandre de Moraes, quando o Supremo Tribunal Federal derruba o Estado de Direito num caso, ele não está prejudicando só o réu daquele caso, ele está prejudicando todo o país. Nós precisamos de segurança física, de políticas públicas de segurança que não tratem o bandido como se ele fosse uma vítima da sociedade. Senão, o roubo, o furto, o abigeato, o furto do gado, o furto de insumos, de maquinária agrícola, ele vai prosperar. E não é o agricultor, é o ladrão que vai prosperar. Nós precisamos ainda garantir a segurança jurídica para que o agro possa trabalhar, proteger a propriedade privada. Nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal ativista revisando essas questões como demarcação do território, demarcação legal, do marco legal. Nós não podemos ter ele querendo revisar a política pública industrial e de incentivo agrícola, como, por exemplo, a redução dos tributos sobre os defensivos agrícolas. Se você tiver isso, você quebra a segurança jurídica, você inverte e subverte a tripartição de poderes. Você tem um Supremo que atropela, e atropela com uma visão de mundo de esquerda progressista contra o agronegócio, porque na visão deles, o agro é fascista, é desmatador e é poluidor, quando na verdade o agro carrega o Brasil nas costas. É responsável por 25% da riqueza produzida, 50% das exportações e alimenta o Brasil e 10% do mundo. E quando esses dados são muito importantes, porque há muita gente que desconhece isso. E está lá numa mesa farta, diversificada, produzida pelo agro e falando do agro sem nunca sequer ter visto um pé de soja. Sim, é uma guerra contra quem põe a comida na mesa. E é uma guerra invisível. E essa guerra, o adversário do agro, ele invadiu universidades, escolas, é só olhar os livros didáticos, as artes, é só olhar os posts de artistas globais, o que eles chamam o agro. Essa visão de mundo errada invadiu a imprensa porque 80% dos jornalistas, segundo pesquisas, são de esquerda, são progressistas e a esquerda, ela demoniza o agro. É só ver a fala do próprio presidente quando ele disse que o agro é fascista. Eles veem o agro, que é baseado numa visão de família, de fé, de trabalho, como opressor da sociedade, quando o agro, na verdade, ele é a base da nossa sociedade. Essa visão de fé, trabalho, de família, é a base do desenvolvimento da sociedade ocidental. Então a gente está vivendo uma subversão de valores. E eles ocuparam os espaços na mídia, nas artes, nas escolas, nas universidades. E a gente precisa, se a gente quiser defender quem realmente trabalha e coloca a comida sobre a mesa, a gente precisa reocupar esses espaços da nossa sociedade, inclusive na política. Então, fazer o papel que a polícia fez no Rio de Janeiro recentemente, é invadir e retomar aquilo que foi. É reintegrar a posse daquilo que é nosso, é isso aí. Invadir, vamos deixar com eles lá, que são os errados. Eles invadem, a gente retoma aquilo que é nosso por direito. O Brasil tem que ser retomado para quem trabalha, produz, para a pessoa de bem, honesta, que coloca a comida na mesa dos brasileiros. Agora, sobre a política, você ainda sofreu mais uma perseguição, porque veio com uma cassação do seu mandato, que teve milhares de votos ali e com coisas extremamente supérfluas. Exato, não tem nem razão. Se você perguntar por que o Deltan foi cassado, roubou, matou, fez alguma coisa errada, ninguém nem sabe, porque não tem nada. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação contra o Deltan um dia se converta em alguma investigação, em algum processo, e nada se converteu, porque não tinha nada. Então eles me cassaram em cima de vento. Quando eles garantem para Sérgio Cabral, corrupto condenado em 3 instâncias, ele tem presunção de inocência até o último recurso, na última instância, e vão lá e anulam tudo para quem trabalhou na Lava Jato, não. Aí é o inverso. Aí não é presunção de inocência, aí é presunção de culpa. Aí é perseguição. Mas eles nos caçaram, mas hoje nós temos uma voz maior do que aquela que nós já tínhamos. As nossas redes sociais alcançam por mês mais de 150 milhões de pessoas. Eles tentaram nos censurar, calar a voz de 345 mil paranaenses que depositaram a sua confiança no nosso mandato, e hoje nós temos um megafone. Hoje nós temos uma voz amplificada e nas pesquisas agora para o Senado que foram recém-divulgadas, o nosso nome aparece com 51% das intenções de voto no Paraná, que não é mérito meu, é mérito das causas que nós defendemos. A luta contra a corrupção, a luta contra os abusos, a defesa de quem produz e gera desenvolvimento no Brasil.
A Fazenda Vinhedo celebra 15 anos de produção e comercialização de uvas. O cultivo sustentável e novas culturas ampliam a produção e fortalecem o agrofamiliar. Há 15 anos, a Fazenda Vinhedo iniciou sua trajetória no cultivo de frutas para o mercado comercial. Em uma área de 1,25 hectares, o parreiral chega a produzir até 15 toneladas, com destaque para a uva Niagara Rosada de origem americana e bastante apreciada pelo consumidor. Primeiro, eu tinha um cunhado que a gente trabalhou de sócio para implantar a nossa fazenda. A ideia era trabalhar com uva mesmo, a ideia foi essa. E nós ficamos procurando terra, até que nós achamos esse lugar. Nós olhamos aqui, ficamos maravilhados com a nossa terra, e a ideia nossa era plantar uva e eucalipto. Mas aí eucalipto não deu certo, caiu demais de preço, a gente afastou e ficamos só com uva. Então aí com a uva depois nós fomos colocando pitaia, passou a colocar maracujá e assim por diante. Graças a Deus estamos indo muito bem. Além da variedade principal, a propriedade também cultiva outras espécies como a uva Vitória, uma opção sem semente que vem ganhando espaço comercial. O manejo do solo é feito com técnicas que unem criatividade e desempenho, utilizando adubo orgânico e adubação verde para garantir qualidade e sustentabilidade à produção. O que acontece? Além do adubo químico que a gente tem que usar, a gente usa o adubo orgânico, que é o esterco de curral, e ultimamente nós estamos usando a adubação verde. A gente aplica leguminosas misturada com gramínea, etc, faz um manejo de todo esse processo. Então funciona muito bem. Então eu estou vendo muitas respostas adequadas e acho que o ano que vem a produtividade vai ser bem melhor do que a desse ano. O trabalho cuidadoso inclui ainda o uso de técnicas de poda essenciais para o equilíbrio do parreiral e a boa produtividade. A dedicação do produtor reflete-se no cuidado com cada etapa, desde o preparo do solo até a colheita. É interessante, nós temos que fazer 2 podas no parreiral. E aqui nós estamos frente à poda de formação, a poda drástica, onde a gente elimina o mais possível dos ramos, corta tudo. Quando esse ramo estiver grande, tiver com 1,5 m, aí eu vou fazer a poda de frutificação. Então eu formo o ramo agora, eu estou formando o ramo. E depois, do ramo formado, eu vou fazer a poda de frutificação, onde eu podo, aí vai vir os brotinhos, vai vir com os ramos, vai vir com os cachos, aí eu vou produzir uva, e muita uva. Fazenda Vinhedo nasceu de um sonho de produzir com sustentabilidade. Com apoio técnico do Senar Goiás, adota práticas orgânicas evitando o uso de herbicidas. O trabalho é mais intenso, mas garante equilíbrio entre a agricultura e a natureza. Diversificando as atividades, há cerca de 10 anos a fazenda passou a cultivar a pitaia, uma fruta tropical de alto valor nutricional que exige manejo especial. Eu vou mostrar para vocês, e para os seus telespectadores, como se faz uma muda para produzir rápido e ela crescer rápido, tá? Então, aqui eu tenho uma muda aqui. Ela tem que ser bem madurinha, forte, tem que ser forte, tá vendo? Bem grossinha. Aí você vem aqui, ó, e elimina aqui, ó, a parte verde, né? Eu tô nervoso, sabe? Emocionado, mas quando eu não tô, eu faço mais rápido. Então você faz a mudinha, coisa que eu não sabia fazer, aprendi tem uns 3 anos atrás, tá? Aí o que acontece? Feita a muda, você planta, só enterra essa parte sequinha aqui que você fez. E aqui as raízes vão sair aqui. E aí a planta vai desenvolver rapidamente. E há 2 anos o maracujá entrou para o portfólio de produção, agregando valor e ampliando as oportunidades comerciais da propriedade. Se você quer produzir para uma escala comercial, tem que polinizar, né? Então você vai ter a época de flor, né? Agora não está, tem que vir em toda a flor e polinizar. Da 1h30 da tarde até 4h30 da tarde você tem que estar polinizando. Então assim, é uma cultura muito bonita, é uma cultura muito gostosa de trabalhar, só que tem que trabalhar bastante.
né? E ela dá um retorno muito grande. Os bezerros machos são destinados para a recria e engorda também para o abate. Nós ficamos por aqui. Mais informações você acompanha amanhã, ao vivo. Um bom Natal para você. Sucesso no campo. Oferecimento Unigel Sementes. Um show de vigor. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Solubio, sou agro, sou sustentável.